Episódio 4: Pedra, pólvora e resistência, a defesa de Peniche e o custo humano do Corso. Há hoje em dia, na ponta sudoeste da península de Peniche, uma estrutura de pedra que domina o oceano com uma autoridade silenciosa que 4 séculos de sal, vento e história não conseguiram diminuir. A Fortaleza de Peniche, hoje museu e monumento nacional, é uma obra de arquitetura militar renascentista de primeira ordem. Os seus baluartes angulares, as suas muralhas espessas calculadas para absorver o impacto da artilharia moderna, e o seu fosso, que separava a estrutura da terra firme, são a materialização em pedra de uma resposta calculada a ameaças muito específicas. Aquela fortaleza foi construída porque Peniche era vulnerável e porque o Estado português, com os meios e as tecnologias disponíveis no século XVI, sabia tanto da vulnerabilidade como da importância de a mitigar. Este quarto e último episódio examina a resposta defensiva portuguesa ao Corso e a insegurança marítima na zona de Peniche. A construção e operação da fortaleza, o sistema mais amplo de vigias e de armadas de costa, e as estratégias de adaptação desenvolvidas pelas comunidades locais face à ameaça crônica do Corso. Examina igualmente o impacto socioeconômico cumulativo desta insegurança sobre as economias piscatórias, sobre a demografia regional, sobre os padrões de ocupação territorial, e conclui com uma avaliação honesta das lacunas na historiografia disponível e das linhas de investigação que poderiam preencher os espaços que este estudo não pôde mais do que identificar. A arquitetura militar renascentista e a modernização das defesas portuguesas. A decisão de construir uma fortaleza em Peniche inscreveu-se numa transformação mais ampla e de longa duração na forma como os Estados europeus pensavam e construíam as suas defesas. A revolução que os historiadores da arquitetura militar designam como trace italienne, ou sistema abaluartado. Esta transformação foi diretamente motivada por uma mudança tecnológica. O desenvolvimento e a difusão da artilharia de pólvora ao longo dos séculos XV e XVI tornaram as antigas muralhas medievais e altas verticais, construídas em pedra sólida e fundamentalmente obsoletas. A artilharia de tiro tenso podia abrir brechas em muralhas medievais com uma eficiência devastadora. A solução encontrada pelos engenheiros militares renascentistas italianos foi radicalmente diferente, tanto no princípio como na forma. O sistema abaluartado substituía as torres cilíndricas medievais por baluartes angulares, estruturas em forma de ponta de seta que avançavam da linha principal das muralhas. Esta geometria angular tinha 2 propriedades táticas fundamentais. Em primeiro lugar, eliminava os pontos cegos que as torres circulares criavam inevitavelmente de um baluarte angular. Os defensores podiam cobrir com fogo toda a extensão das muralhas adjacentes, tornando qualquer aproximação de infantaria inimiga extremamente custosa. Em segundo lugar, as superfícies inclinadas dos baluartes, as rampas que substituem. A estas características acrescentava-se frequentemente a utilização de terra atrás das estruturas de pedra, que absorvia o impacto dos projéteis sem ceder. Este sistema, desenvolvido por engenheiros militares italianos a partir da segunda metade do século XV e rapidamente difundido pela Europa das guerras italianas do início do século XVI, chegou a Portugal através de múltiplos canais. Engenheiros italianos ao serviço da coroa portuguesa, portugueses formados em Itália ou na experiência das guerras europeias, e a difusão de tratados de arquitetura militar de que o de Rimilitaride. A adoção do sistema abaluartado em Portugal intensificou-se a partir do reinado de D. João III, 1521-1557, que empreendeu um programa ambicioso de modernização das defesas costeiras, respondendo simultaneamente às novas realidades geoestratégicas atlânticas e à ameaça crescente do Corso Berbere. A Fortaleza de Peniche, construção, forma e função. A construção da Fortaleza de Peniche foi iniciada no reinado de D.
João III, com obras documentadas a partir da década de 1530 a 1540, e prolongou-se e foi objeto de sucessivas reformas e ampliações ao longo dos séculos XVI e XVII. Esta extensão temporal, quase um século de construção, reformulação e adaptação, é característica das grandes obras defensivas do período, que raramente obedeciam a um plano único e imutável, mas se adaptavam progressivamente às mudanças tecnológicas, às novas ameaças e às capacidades financeiras variáveis da coroa. A estrutura que hoje se pode visitar em Peniche é, portanto, o resultado de múltiplas fases de construção sobrepostas, uma palimpsesto arquitetônico que reflete um século de respostas adaptativas a problemas cambiantes. A forma global, com baluartes angulares nos vértices, muralhas espessas, fosso de separação do continente e uma concessão que maximizava os campos de tiro em direção ao mar e ao istmo, corresponde ao modelo abaluartado renascentista, mas incorpora adaptações específicas à topografia local e às funções particulares desta fortaleza, que era simultaneamente uma defesa terrestre, um controlo do porto e um ponto de comando da vez. Rafael Moreira, nos seus estudos sobre a arquitetura militar portuguesa do Renascimento, que constituem a referência acadêmica fundamental para este tema, documenta a evolução cronológica e tipológica das fortalezas costeiras portuguesas deste período, inserindo Peniche num contexto comparativo que inclui obras de arquitetura militar comparável em outros pontos do litoral e do Império. Moreira, 1989. A presença de engenheiros militares com formação italiana ou de tradição italiana nas obras portuguesas deste período está razoavelmente documentada, embora a identidade específica dos responsáveis pelo projeto original de Peniche não esteja, tanto quanto a literatura acadêmica disponível permite determinar, definitivamente estabelecida. Importa referir que a autoria arquitetônica específica da fortaleza de Peniche, no seu estado original, aguarda investigação de arquivo sistemática. A capacidade operacional efetiva da fortaleza, o número de peças de artilharia em diferentes períodos, a composição e os efetivos da guarnição, os registros de ações defensivas específicas, é agudo, como se assinalou na monografia de base, um aspecto ainda insuficientemente documentado na literatura acadêmica disponível. Uma investigação sistemática no Arquivo Histórico Militar e no Arquivo Nacional Torre do Tombo seria indispensável para uma análise precisa desta dimensão operacional e constitui, portanto, uma das principais linhas de investigação futura que este estudo permite identificar. É importante assinalar que a memória coletiva portuguesa contemporânea associa frequentemente a fortaleza de Peniche à sua função como prisão política do Estado Novo no século XX, a função para a qual é hoje talvez mais amplamente conhecida pelo grande público. Esta função, historicamente relevante no contexto do século XX e da resistência antifascista, é completamente posterior ao período que esta série analisa e não se relaciona de nenhuma forma com a história do corso e da defesa costeira que aqui nos ocupa. A fortaleza foi, durante os séculos XVI a XVIII, uma estrutura militar ativa de defesa costeira. A sua transformação posterior em espaço de confinamento político pertence a um capítulo histórico completamente diferente. O sistema de vigilância costeira, atalaias e vigias. A fortaleza era apenas o elemento mais visível e mais permanente de um sistema defensivo mais amplo, composto por múltiplas camadas complementares. O primeiro nível desse sistema, e em muitos sentidos, o mais imediato em termos de utilidade prática, era a rede de vigias e atalaias, postos de observação costeira situados em pontos de boa visibilidade, operados por sentinelas com a missão de detectar embarcações suspeitas e transmitir alertas à fortaleza e às populações. Na zona de Peniche, a existência de vigias no Cabo e nas Ilhas Berlengas é referenciada nas fontes disponíveis.
A lógica do sistema era relativamente simples. A sentinela que detetasse navios suspeitos transmitia um sinal, tipicamente através de fogueiras ou de outros sinais visuais, ao posto mais próximo, que por sua vez transmitia a fortaleza. Este sistema de alerta em cascata, quando funcionava, podia fornecer às populações civis e às guarnições um aviso com tempo suficiente para organizar uma resposta defensiva, ou, em alternativa, para a fuga de civis para o interior. A eficácia deste sistema de alerta era, porém, altamente variável e dependia de múltiplos fatores que a historiografia identifica como fontes recorrentes de falha. As condições meteorológicas eram determinantes. Nevoeiro e peniche e as berlengas são notoriamente sujeitas a nevoeiro denso durante certos períodos do ano. Chuva e visibilidade reduzida tornavam o sistema de sinais visuais inutilizável precisamente quando as embarcações corsárias podiam aproveitar a cobertura para se aproximar sem ser detectadas. A disciplina das guarnições das atalaias, frequentemente desempenhada por homens de pouco treino militar e de motivação variável, era outro fator de incerteza. E os recursos disponíveis para manter as vigias operacionais de forma contínua eram, ao longo do período estudado, frequentemente insuficientes para garantir uma cobertura permanente. As armadas de costa, a componente naval da defesa. O segundo nível do sistema defensivo era composto pelas armadas de costa, esquadras de pequena ou média dimensão encarregadas de patrulhar o litoral atlântico português e de interceptar ou dissuadir embarcações corsárias. A historiografia disponível documenta a existência destas armadas, a sua organização geral e os seus objetivos, mas a sua eficácia operacional concreta é mais difícil de avaliar com precisão. As armadas de costa não eram navios de guerra de linha, os grandes galeões de guerra que Portugal e Espanha construíam para suas esquadras oceânicas. Eram embarcações mais ligeiras, de calado menor, adequadas à navegação costeira e à interseção de embarcações corsárias de médio porte. A sua dimensão e regularidade de operação variaram consideravelmente ao longo do período estudado, dependendo dos recursos disponíveis e das prioridades estratégicas do momento, de Fee e Wynnews, 1977. Durante a União Ibérica, 1580-1640, o sistema defensivo português foi parcialmente integrado no sistema defensivo espanhol mais amplo, com consequências ambíguas. Por um lado, a integração teórica aumentava os recursos disponíveis para a defesa. Por outro, as prioridades estratégicas da monarquia hispânica eram determinadas em Madrid e frequentemente divergiam das necessidades da costa. A defesa do litoral extremenho não era, do ponto de vista de Madrid, necessariamente uma prioridade comparável com a proteção das rotas do prata americano ou a luta nos Países Baixos. Este desalinhamento de prioridades é documentado na correspondência entre as autoridades locais portuguesas e os organismos centrais da monarquia ibérica, como uma fonte persistente de frustração e de insuficiência defensiva. A resposta comunitária, adaptação e resistência passiva. Além da defesa organizada pelo Estado, fortaleza, vigias, armadas de costa, as comunidades costeiras desenvolveram as suas próprias estratégias de adaptação à insegurança crônica do curso. A historiografia disponível para outras zonas do litoral português documenta um conjunto de práticas que são plausíveis, por analogia e por razões de proximidade geográfica e de similitude das condições, para a zona de Peniche, embora a documentação específica local seja escassa. O afastamento sazonal das atividades piscatórias em períodos de maior risco, especialmente durante os meses de verão, quando a atividade corsária era mais intensa, é documentado para outras comunidades costeiras portuguesas. Esta restrição autoimposta da atividade econômica era, em si mesma, um custo real.
Os pescadores que não saíam para o mar por medo do corso deixavam de produzir, e as comunidades que dependiam da pesca como principal fonte de sustento sofriam diretamente essa restrição. A petição de isenções fiscais e de auxílios régios que várias comunidades piscatórias portuguesas apresentaram ao longo do século XVII reflete regularmente esta situação de fragilidade econômica parcialmente atribuída à insegurança do corso. A construção de locais de refúgio, capelas, eiras cercadas, estruturas de pedra no interior dos aglomerados e a organização de milícias locais são igualmente práticas documentadas para outras zonas do litoral e inferíveis para Peniche. A existência de caminhos de fuga conhecidos, de pontos de encontro pré-acordados, de procedimentos de alarme estabelecidos. Estas eram formas de resiliência comunitária que não deixaram necessariamente registros documentais diretos, mas cuja existência é dedutível da simples lógica de sobrevivência de comunidades que viviam décadas sob ameaça recorrente. O impacto socioeconômico, dimensões e limites do conhecimento. A avaliação do impacto socioeconômico do corso sobre a região de Peniche enfrenta os mesmos desafios de evidência documental que tem marcado toda esta série. A documentação disponível é fragmentária, não foi objeto de síntese acadêmica sistemática especificamente focada nesta localidade, e parte das inferências possíveis dependem da extrapolação a partir de estudos sobre regiões costeiras comparáveis. A primeira dimensão do impacto é a demográfica. O cativeiro de pessoas, a forma mais dramática de impacto individual e familiar do corso berbere, estava documentado de forma geral para a costa portuguesa. Davis, 2003, oferece estimativas para o conjunto dos cativos europeus em mãos berberes ao longo dos séculos XVI e XVII. Farinha, 1990, documenta especificamente a presença portuguesa nos mercados de cativos norte-africanos. A proporção específica de cativos originários da zona de Peniche é desconhecida com base na literatura acadêmica atualmente disponível. O que é razoável inferir, com a honestidade metodológica necessária, é que a exposição geográfica da região, combinada com a importância da atividade piscatória como base econômica da comunidade, tornava a população de Peniche particularmente vulnerável à captura. Os pescadores que saíam para o mar em embarcações de pequeno porte eram alvos muito mais fáceis do que as populações do interior. A segunda dimensão do impacto é a econômica. Peniche era, no período moderno, uma comunidade predominantemente piscatória e de pequeno comércio marítimo. As incursões corsárias tinham efeitos econômicos de dois tipos, efeitos diretos, decorrentes da destruição de embarcações, redes, armazéns e outros ativos, e efeitos indiretos, decorrentes da restrição da atividade piscatória nos períodos e locais de maior risco. A recuperação de danos físicos, o caso mais documentado sendo o saque inglês de 1589, para o qual Cepeda, 1987, registra danos consideráveis às estruturas da vila, exigia recursos e tempo que comunidades de pequena dimensão e de base econômica frágil tinham dificuldade em mobilizar. O impacto do saque inglês de 1589 é, neste contexto, excepcionalmente relevante por ser o mais diretamente documentado. Foi uma destruição deliberada em grande escala de uma comunidade que não tinha recursos para uma recuperação rápida. A terceira dimensão é a territorial. A insegurança costeira crônica contribuiu, ao longo dos séculos XVI e XVII, para padrões de ocupação humana que privilegiavam o interior relativamente à costa imediata. O caso mais diretamente documentado na zona de Peniche é o abandono do mosteiro da Berlenga em 1567, já examinado em detalhe no segundo episódio desta série. Padrões semelhantes de recuo face à costa imediata,
de abandono de assentamentos particularmente expostos e de reconfiguração dos padrões de habitação e de atividade econômica em resposta à insegurança estão documentados para outras zonas do litoral português e são plausíveis por analogia para a zona extremenha, embora a documentação local sistemática não esteja ainda disponível. Resiliência, uma nota metodológica necessária. Seria metodologicamente incorreto concluir este exame do impacto do curso sem uma nota de cautela contra a dramatização excessiva. A tentação de construir uma narrativa exclusivamente centrada no sofrimento, na destruição e na vulnerabilidade é compreensível. Estes elementos são genuinamente presentes e documentados, mas incompleta. Peniche sobreviveu. A comunidade piscatória que existia antes do período de maior atividade corsária continuou a existir depois. As incursões berberes, as expedições militares inglesas, as décadas de insegurança crônica, e nenhum destes fatores destruiu a identidade e a viabilidade econômica de Peniche como comunidade costeira. O facto de a cidade ser hoje o principal porto de pesca da costa ocidental portuguesa é, entre outras coisas, o resultado de uma capacidade de resiliência e de adaptação que se desenvolveu precisamente durante os séculos difíceis desta história. Esta resiliência não significa que o curso fosse insignificante ou que os seus custos fossem toleráveis. Significa apenas que as comunidades humanas desenvolvem estratégias de adaptação econômicas, sociais, culturais, que lhes permitem sobreviver e recuperar de perturbações graves. O curso foi, para Peniche, um fator de perturbação estrutural importante durante pelo menos 2 séculos. Não foi, porém, um fator que determinasse a sua extinção ou o seu colapso definitivo. Compreender a resiliência das comunidades costeiras face ao curso é tão importante historiograficamente como compreender a escala da ameaça que enfrentavam. Conclusão: o que sabemos, o que não sabemos e o que há a investigar. Esta série de 4 episódios procurou sistematizar o conhecimento histórico disponível sobre a presença de piratas e corsários na zona de Peniche entre os séculos XV e XVIII. Situando-a no contexto mais amplo do curso atlântico e das dinâmicas geoestratégicas do período moderno. As conclusões que emergem deste percurso são, em parte, positivas a coisas que sabemos com razoável fundamento acadêmico e, em parte, honestas sobre as suas próprias limitações. Do que sabemos, Peniche ocupava uma posição geográfica que a tornava simultaneamente vulnerável às incursões externas e estrategicamente importante no sistema defensivo português. A sua posição como cabo avançado sobre o Atlântico, a qualidade relativa do seu porto natural, a presença das Ilhas Berlengas com o seu potencial de base operacional corsária e a proximidade de Lisboa tornavam-na um alvo e um ativo de primeira ordem. As ameaças que enfrentou foram de 2 naturezas distintas. O curso berbere, com motivações primariamente econômicas centradas na captura de pessoas e bens, e as operações militares europeias, com destaque para a expedição inglesa de 1589, com motivações político-militares integradas nas conflitualidades interestatais do período. A resposta defensiva portuguesa, centrada na fortaleza de Peniche, complementada por vigias e armadas de costa, foi adaptativa e tecnologicamente competente, mas a sua eficácia variou com os recursos disponíveis e as circunstâncias específicas. Do que não sabemos, a documentação acadêmica sistemática sobre incursões corsárias berberes especificamente em Peniche, em contraste com a documentação disponível para o Algarve e o Alentejo costeiro, é ainda insuficiente. Os números precisos de cativos originários da zona, a cronologia exata das incursões documentadas, além do caso da Berlenga de 1567, a identidade dos Enge. Pinheiros da fortaleza, a composição e os efetivos das guarnições em diferentes períodos. Estes são aspectos que a historiografia disponível não permite ainda esclarecer com precisão. Das linhas de investigação futura.
uma investigação de arquivo focada nos fundos da Câmara Municipal de Óbidos, nos registros paroquiais da região extremenha e na correspondência régia relativa à costa extremenha permitiria provavelmente um quadro muito mais preciso do que o atualmente disponível. Um estudo comparativo sistemático entre Peniche e outras localidades costeiras de características análogas, Sesimbra, Setúbal, Sines, poderia revelar padrões regionais de impacto do corso que a análise de uma única localidade não permite captar. E um levantamento sistemático das atas das ordens redentoras, trinitários e mercedários, nos arquivos portugueses e espanhóis, poderia fornecer dados quantitativos sobre o cativeiro de habitantes da Extremadura marítima que nenhuma outra fonte facilmente substitui. Peniche foi, no período moderno, um nó de tensão entre vulnerabilidade e defesa no litoral atlântico português, suficientemente exposta para atrair a atenção de corsários e invasores, suficientemente valorizada para justificar investimentos defensivos significativos. A sua história neste período é, em miniatura, a história das contradições e dos custos da posição oceânica de Portugal no mundo moderno, uma posição que deu ao país um dos mais extraordinários impérios da história e que lhe cobrou, nas costas extremenhas e algarvias e alentejanas, um preço que as populações locais pagaram em liberdade, em bens e por vezes em vida.